palavra ela liberta, mas a tua palavra também ela confronta, ó Pai. Espírito Santo, que haja mudança, que haja transformação, que haja renovo, ó Pai, através da tua palavra nessa noite. Espírito Santo, fala conosco através do louvor, ó Pai. É isso que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. Glória ao Senhor nessa noite. Glória a Deus. Obrigado. Maravilha. Vamos louvar uma bastante conhecida. Depois nós tocamos uma na bateria. Amém. Sim, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tu és o
24 partes. Aleluia. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Alexandre. Santo, santo é teu nome. Maravilha, aleluia, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém. Adorai o Rei do Universo, terra e céu, cantai o seu louvor. Oh, Deus, grande nosso universo, toca o santificado. Oh, Deus, grande Salvador e Redentor, todos
de pé, estende seus braços. Glória a Deus, aleluia, Jesus, obrigado. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Jesus, aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Jesus. Nossa, você possa estar com o coração aberto. Glória a Deus. Eu vejo que Deus está na casa. Amém. Glória a Deus, Adonai. Irmão, quem está sensível ao Espírito Santo, irmão, você consegue sentir a presença dele. Agora, aquele que está na carne não consegue ter essa sensibilidade. Glória a Deus. Que a gente possa entender nessa noite que a gente não está aqui simplesmente por causa do tempo, mas que a gente está aqui porque o próprio Cristo quer encontro comigo e com você. Amém? Em nome de Jesus. Ó Pai amado e Pai querido, Senhor, meu Deus, aqui está o teu servo, Senhor, meu Deus, que se dispôs, Senhor, a trazer a tua palavra, Senhor, nessa sexta-feira, meu Pai. Espírito Santo, eu creio, meu Pai, que o Senhor tem uma palavra aos nossos corações. Ó Pai, obrigado, Senhor, porque nós conseguimos, Senhor, sentir, Pai, a tua presença, Pai. Meu Deus, não é sobre, Senhor, meu Pai, o lugar, não é sobre o ambiente, não é sobre as pessoas, ó Pai, mas é sobre, meu Pai, a tua presença, Pai. A tua presença é aquilo que faz diferença, Pai. Obrigado, Senhor, porque se o Senhor não estivesse, Pai, nessa casa, meu Pai, Espírito Santo, nada disso, Pai, seria, meu Deus, necessário, meu Pai. Fala conosco através da tua palavra. É isso que nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Pode se sentar, irmão. Vocês estão bem? A alegria estar aqui de novo. Dividir um pouco com vocês o que Deus tem falado no meu coração. Quando o Espírito Santo está na casa, a gente tem que deixar fluir, né? Então não segura não. Mais importante que culto, que pregação, é o Espírito Santo. Então, deixa extravasa aí, não tem problema nenhum. Eu queria falar com vocês um pouquinho, uma palavra que eu preguei segunda-feira lá na praça. Tem me incomodado bastante. E o texto base é Jeremias 23:1. Então, se você quiser abrir aí, a gente vai falar um pouco sobre ele. E aí a gente precisava entender um pouquinho quem era Jeremias. Qual que era o cenário espiritual daquele tempo, quando Deus levantou o profeta Jeremias. A gente tinha muitos sacerdotes, a gente tinha muitos templos, mas faltava santidade. A gente tinha muitos profetas, haviam profecias a todo momento, mas profecias que não eram do Espírito Santo de Deus. Eram profecias da cabeça dos homens. Naquela época do profeta Jeremias, quando ele foi levantado, havia também muitos líderes religiosos. E, infelizmente, não tinha temor, não tinha doutrina, não tinha nenhum compromisso com a palavra de Deus. A nação mantinha até uma aparência de fé, mas o coração estava completamente distante da palavra de Deus. Em Jeremias 5:31 diz assim: os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam pelas mãos deles. E aí a sequência do texto é assustadora, e é uma reflexão para nós. E o meu povo assim o deseja. Eu vou ler de novo, irmãos, para você entender. Os profetas profetizavam falsamente, e os sacerdotes dominam pelas mãos deles. E o meu povo assim o deseja. A verdade é que os falsos pastores, irmãos, daquela época, pregavam para as falsas ovelhas. E quando Deus colocou esse texto no meu coração e eu fui estudar sobre ele mais profundamente, eu fiquei assustado de perceber como aquele cenário daquela época, quando Deus levantou o profeta Jeremias, se repete nos dias de hoje. É ou não é verdade?
muitos pregadores da palavra de Deus, infelizmente, estão pregando em templos, inclusive em instituições religiosas de muitos endereços. Igrejas com 200 endereços, 300, 400, 500. Tem ministérios no Brasil de 600 endereços. Mas eles não pregam a palavra de Deus. Eles pregam o que agrada o povo que está lá para sustentar esse império, que não é reino de Deus, é império dos homens. Eles continuam ensinando aquilo que é conveniente. Então a gente tem se deparado nas igrejas, em algumas igrejas, infelizmente, falsas igrejas, um evangelho que não é o evangelho de Cristo. E é muito fácil a gente perceber isso. Porque o evangelho de Cristo tem quem no centro, irmãos? Jesus, o Cristo. O evangelho de Cristo, ele é cristocêntrico. É Cristo no centro. E o falso evangelho, esse evangelho que manipula o povo, esse evangelho que usa o altar em interesse próprio, ele é um evangelho que coloca o homem no centro. Mas deixa eu contar para você, o evangelho não é sobre mim, é sobre você. O evangelho é sobre Jesus. Então, se você, quando sair daqui, for frequentar uma igreja e passar mais de 20 minutos e não falarem de Jesus Cristo, eu queria te deixar um conselho. Pega suas coisas e vai embora. Porque o evangelho de Cristo é o evangelho que tem ele no centro. O louvor que a gente canta aqui, irmãos, não tem que a gente gostar ou não. Esse louvor não é para nós. Esse louvor é para Cristo. E aquele povo naquela época usava o altar para o seu próprio interesse. E o assustador, o povo aceitava. Porque é muito mais fácil, irmãos, presta atenção nisso, a gente aceitar uma mentira doce do que uma verdade amarga. E aí, todas as vezes que eu venho aqui, e até perguntei isso agora na porta ali para Moisés, eu falei, você quer que eu dê uma palavra mais de ânimo ou uma palavra como manda a Bíblia? E ele deu risada, falou, claro que é como manda a Bíblia. Mas a verdade é que naquela época, assim como nos dias de hoje em algumas igrejas, o evangelho que é pregado não é o evangelho para transformar quem está ouvindo. O evangelho que é pregado é para manter cadeira cheia. Só que mantém cadeiras cheias de pessoas vazias. Aleluia. Porque o evangelho de Cristo, irmão, ele te aceita como você está. Mas você não consegue, a partir da graça de Jesus, permanecer como você chegou. Porque a graça, ela não só te livra do inferno. A graça, ela te dá poder de Deus para dizer não ao pecado. Então, se não tem esse caminho, se não tem essa direção, pode ser qualquer coisa, menos o evangelho de Cristo. Jeremias não pregava naquela época em um tempo de escassez religiosa. Não. Tinha muitos sacerdotes, muitos templos, como eu já falei. O problema é que ele pregava em um tempo onde existia uma falsa religião. O nome de Deus era falado, o templo era frequentado, a aparência era espiritual, mas o coração daquele povo era um coração rebelde. E qual é o problema disso? Havia culto, mas não havia arrependimento. Havia templo, mas não havia obediência. Havia líderes, mas faltava a Bíblia. Ah, irmão, você está entendendo isso? Era um Israel religioso, porém muito distante da verdade. E a gente vê isso claramente nos dias de hoje. E a gente costuma falar dos nossos irmãos católicos, espíritas, umbandistas, e eu estou chamando de irmãos porque eu estou profetizando, que em algum momento eles conhecem a verdade de Cristo. Porque essas religiões, inclusive a religião evangélica, ela tenta criar dogmas, tenta criar maneiras do cidadão conseguir se salvar. Mas a verdade é que não tem nada que a gente faça que mereça a salvação. A gente não merece a salvação, a gente merece a condenação. E para a gente ser salvo, a gente tem que estar em Cristo.
E para a gente estar em Cristo, não pode ter nada entre nós e Cristo. Então os nossos irmãos católicos, eles colocam as imagens de santo entre eles e Cristo. Os espíritas anulam a ressurreição de Jesus porque acreditam em reencarnação. Então, se fosse possível reencarnar, a ressurreição seria anulada, certo? Não faz sentido. E a dor de Deus naquele tempo, talvez seja a mesma dor de Deus para esse tempo. E eu falo isso com grande temor, porque é um lamento. O Senhor observa que a sua palavra, a palavra que Ele nos deixou, ela está sendo desprezada, distorcida e enfraquecida. Porque, inclusive nas igrejas evangélicas, algumas delas, infelizmente, o povo é levado distante de Deus. Porque pregam um evangelho de conquistas, de vitórias. É aquele evangelho das organizações Tabajara. Venha para Jesus e seus problemas acabaram. E a verdade é que o evangelho de Cristo, ele diz lá em Mateus, você quer me seguir? Pega a sua cruz, renuncia a si mesmo e me segue. Então o evangelho de Cristo, irmão, não é um evangelho de glamour, não é um evangelho de conquistas e vitórias, não é um evangelho de ausência de problemas. E então Deus naquela época, de forma muito incisiva, assim, num clamor tremendo, ele explode, e ele diz lá em Jeremias 6,13, porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá à avareza, e desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade. E ele continua no versículo 14. E curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. E aí era um evangelho que pregava paz, quando Deus queria que pregasse arrependimento. Deus não quer que você fique em paz com os seus pecados. Pregavam conforto, um evangelho que confortava as pessoas, quando na verdade Deus queria confronto. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Se quando eu saio daqui você não fica refletindo sobre você mesmo, sobre a sua conduta, sobre quem você é nesse novo caminho, é inútil a minha vinda para cá. O evangelho que confronta é o único evangelho capaz de nos levar à salvação. Porque ele mostra que na nossa carne não tem bem algum. A Bíblia diz isso. O bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer eu acabo fazendo. E aí esse evangelho de confronto é aquele evangelho que faz com que a gente abra gavetas escondidas, que a gente teima em não abrir. E a vida com Deus não é uma vida em partes. Já falei aqui antes, vou repetir. Ou você está verdadeiramente firmado na rocha, que é Jesus, e você entrega a sua vida toda nas mãos dele, ou você está brincando de ser crente. E ser crente não tem a ver com uma religião, irmãos, como a gente pensa. Ser crente tem a ver com acreditar em Jesus. Então é uma caminhada nossa, pessoal, individual, intransferível, com o Deus que nos criou. Naquela época eles pregavam esperança falsa. E por que esperança falsa? Porque eles não confrontavam o pecado. E davam a impressão que estava tudo bem, uma vida desajustada. Quando na verdade eles estavam induzindo um povo todo à condenação. Um evangelho sem cruz, irmãos, sem renúncia e sem santidade, não é evangelho de Cristo. Então nós precisamos entender que quando a gente se posiciona em Cristo, nós vamos ter que aprender a renunciar às nossas vontades. A gente não faz mais tudo aquilo que a gente quer. A gente faz tudo aquilo que Deus manda fazermos. O princípio do Evangelho de Cristo, irmãos, é a obediência. E então, diante desse cenário naquela época, Deus se levanta.
Levanta Jeremias com autoridade e diz, Jeremias 23:1. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Ali Deus deixou claro, irmãos, que o povo é povo dele, não é povo de pastor algum. As ovelhas são o rebanho dele. A palavra é dele. E o altar é o lugar dele. E aí, irmãos, ninguém pode tocar no que é dele sem temor. Se quando eu venho pregar para vocês aqui, eu não subo aqui com um friozinho na barriga, significa que eu não tenho que estar aqui. E acredite, todas as vezes me dão. Porque a gente não está falando só sobre coisas aleatórias. Nós estamos falando sobre a palavra de Deus. E aqui eu não posso errar a direção do que Deus quer, do que o Espírito Santo quer. Porque senão a gente pode correr o risco de distorcer o que Deus deixou escrito. E óbvio que isso até pode acontecer de forma involuntária. A gente não é perfeito. O problema é que quando distorcem de forma intencional. Então eu tenho alguém que eu sei que é pecador, que continua em pecado, porque pecadores todos somos. E aí o cara está lá na minha igreja, e eu sei que ele tem amante, ele está em pecado, mas ele é dizimista. Então quando eu vou pregar, eu prego um evangelho que dá até jeitinho para a amante dele, porque eu não quero perder os 10% que ele me contribui. E essa palavra, irmãos, esse levantar de Deus na vida de Jeremias, não era uma palavra contra o mundo, não era. Era uma palavra de alerta ao crente que é morno. E aí é um ponto de atenção para todos nós. E eu me incluo nisso. Diante desse texto de Jeremias 23:1, a gente percebe um Deus que fala com voz firme, santa e indignada. Vocês querem que eu repita? Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto. Ele não está lidando com o mundo nesse texto, irmãos. Ele está lidando com o seu povo. Aqueles que deveriam zelar pela verdade, pelo altar, pela doutrina e pela santidade. Se for Evangelho de Cristo, sempre vai ter verdade, altar, doutrina e santidade. Essa palavra não era uma repreensão aos líderes infiéis, somente. Mas era uma convocação para todos nós. Nós não podemos tratar a palavra de Deus com leveza, irmãos. A graça de Jesus, ela te aceita, como eu já falei, do jeitinho que você está. Mas se você, de fato, teve um encontro com o Espírito Santo de Deus, você não consegue permanecer mais como você chegou. Mesmo que você escorregue, porque acontece. Você não acha o pecado gostoso mais. Quando você escorrega, você fica mal com você mesmo. E aqui nós precisamos fazer uma diferença que é importante a gente entender. Existe uma diferença muito grande entre você estar lutando contra as suas incoerências e escorregar, e você deliberadamente, de forma intencional, viver em pecado. Existe uma diferença. Então eu tenho um problema de vício. E eu estou tentando me tratar com isso. Mas em algum momento eu escorreguei. Se de fato isso foi um escorregão, você vai pedir perdão e retorna ao caminho certo. Se você vive em pecado de forma deliberada, de forma intencional, e não está nem aí, a verdade é que você ainda não teve acesso à graça de Jesus. Porque você não teve um encontro com o Espírito Santo. E infelizmente, todo esse contexto daquela época, a gente vê presente em muitos púlpitos por aí. Muitos. Eles ainda continuam tratando a Bíblia como um livro de opiniões. Um livro de história. E deixa eu te contar, não é. A Bíblia é um livro de realidades.
É um livro escrito há milhares de anos atrás, que quando você pega hoje para ler, é tão atual como o jornal de amanhã. É ou não é verdade? Eles continuam nos tempos atuais usando o púlpito para entretenimento, sob o argumento de combater a religiosidade. Muitos líderes religiosos têm profanado o altar. E aí a gente precisa entender o que é altar. Se você abrir a sua Bíblia, lá no seu quarto, no seu canto secreto, você e Deus, ali se formou um altar. E a gente não pode, não deve, profanar o altar de Deus. Esses líderes de atualmente, assim como os de antigamente, continuam distorcendo o texto para agradar o público. É difícil você ver hoje uma igreja grande que prega o Evangelho de Cristo de verdade. São pouquíssimas. Porque o pastor fica com medo de perder as pessoas que estão lá fazendo a manutenção do seu ministério. Mas isso é um grande erro. E esses pastores que estão em erro de forma intencional, a Bíblia diz que eles serão culpados do sangue. Eles terão sangue nas próprias mãos. Porque eles vão induzir o rebanho de Deus à perdição. Muitos desses púlpitos também fazem da verdade de Deus um palco para demonstração do seu conhecimento, da sua eloquência. E isso é totalmente abominável, porque Deus não compactua nem com ego nem com vaidade. Mas a palavra de Deus, irmãos, ela não é brincadeira. Ela é vida, ela é autoridade e ela é espada. Em João 17:17 diz assim: santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Então hoje, irmãos, eu vim aqui com um sentimento no coração de alertar vocês, chamar vocês e lembrar a mim mesmo que nós devemos ter temor, zelo e fidelidade absoluta ao que dizem as Escrituras. Essas interpretações, e muita gente usa esse argumento, não, mas o versículo ele é interpretativo. Deixa eu te falar, não é. Você precisa ter comunhão com o Espírito Santo para você ter revelação do versículo. Não é interpretação, é revelação. E aí a gente só consegue isso com intimidade com o Espírito Santo. Eu comentava hoje, fui à tarde lá na Proada. Vocês conhecem a Proada? Pastor Levi? É uma casa de recuperação, a gente vai lá a cada 15 dias também. É? Passou lá já? É? E eu estava num momento lá de mesa com ele, tomando café, a gente batendo papo. Eu chego antes do horário do culto para ter esse momento com ele lá, para a gente conversar. Um homem de Deus, foi presidente da Assembleia de Deus no Rio de Janeiro e é um dos pastores da Poema hoje. E eu comentava com ele, falei, eu não concordo, e eu quero dizer isso para vocês, eu não concordo com a ideia de que a gente precisa ser para fazer. Existe um ditado quase que de senso comum de que a gente tem que ser para fazer. Eu não acho isso. Para as atividades do reino de Deus, eu acho que a gente tem que fazer para ser. Aleluia. E eu comentava com ele que esse trabalho nas ruas que a gente começou vai completar 2 anos. Já vai fazer 2 anos que a gente está fazendo isso. Passou rápido, né? Passou muito rápido. E eu não sou mais o mesmo crente de quando começou esse trabalho. Porque Deus permite que a gente vá tendo experiências e tendo entendimentos, onde hoje eu vou montar um esboço que antes às vezes eu gastava 2 dias. Hoje eu faço em 10, 15 minutos. Porque Deus vai me dando a conexão dos textos e a gente consegue ir ligando as ideias. Mas por quê? Porque existe uma frequência de estudo, de leitura e de aplicação da palavra. Então, quando eu tenho um compromisso semanal, ou até 3 na semana, como é o caso dessa semana agora, que eu tive que ministrar segunda à noite, hoje à tarde e hoje à noite. Eu tenho que me preparar, e para me preparar eu tenho que ler, eu tenho que estudar. Então você vai criando intimidade,
E nesses momentos, a gente está diante de um altar. Por isso que antes de ler a sua Bíblia, e eu sugiro que você faça isso, é um conselho que eu te dou, ora e pede revelação da parte do Espírito Santo. Não simplesmente leia. Faça disso um momento de intimidade com o seu Pai. Chama Ele para ler com você. Porque a palavra, irmãos, a palavra de Deus, ela é cheia de autoridade. E se a gente entender essa autoridade, entender essa eficácia, a gente aplicar isso na nossa vida, não tem como dar errado. O pastor Eros fala muito, né? O evangelho dá certo. E eu acho que é isso mesmo. O evangelho dá certo. Hebreus 4,12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Isso não é só um texto. É a palavra de Deus. E essa palavra, irmãos, diferentemente do que estão fazendo por aí, ela não veio com o objetivo de nos deixar confortáveis, de massagear o nosso ego. Ao contrário. Quando João Batista e Jesus andavam pelas ruas, qual que era o início das pregações, irmãos? Arrependam-se. Então a palavra veio para confrontar, transformar e santificar. Ela não se dobra ao mundo. Ela não segue tendência nenhuma. Ela não muda. A palavra de Deus não tem validade. Quando a gente vai para a internet, a gente vê muita besteira de muitos homens, entre aspas, ditos de Deus. Tem um aí que tem milhares de membros na igreja dele em São Paulo. Milhares. A igreja parece um estádio. E ele disse há um tempo atrás que a Bíblia tinha que ser atualizada. Você imagina isso? A Bíblia, a palavra de Deus. Em Mateus 24:35 diz assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, irmãos, a gente precisa entender que quem teme a Deus não cria doutrina. Sim, se submete a ela. Pecado é pecado. O que é certo, o que é errado. Nós não podemos negligenciar a palavra de Deus, porque senão nós seremos destruídos, irmãos. A ausência de Deus na nossa vida nos leva num caminho de destruição. Eu posso falar isso sem dúvida nenhuma de errar. Se eu não tivesse encontrado Jesus na minha caminhada, nem casado eu era. Não tenho dúvida disso. Porque quando Jesus entra na nossa vida, muda tudo. Você entende que não é mais sobre você se sentir bem, mas é aquilo que você faz para o outro se sentir bem. E isso vale em todas as relações, profissionais, conjugal, de amizade. Você aprende a se colocar em segundo lugar. E essa destruição, ela aconteceu naquela época. Em Oséias 4:6 diz assim: o meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Ah, irmão, isso é tão sério. E isso não aconteceu por falta de culto, isso não aconteceu por falta de religião, isso não aconteceu por falta de emoção. Foi falta do conhecimento da palavra de Deus. E se você não se debruçar sobre a sua Bíblia, é capaz de você ouvir pregações que não tem nada a ver com ela e achar que vem de Deus. Porque para a gente entender o que é falso, irmão, a gente precisa conhecer o que é verdadeiro. O caixa do banco,
Quando pega uma nota de 100 reais na mão, ele sabe só de passar a mão se ela é verdadeira ou não. É ou não é verdade? Vocês acham que ele ficou estudando a nota falsa ou a verdadeira? A verdadeira, irmão. Então nós precisamos estudar aquilo que é verdadeiro, que é a palavra de Deus, para a gente poder distinguir aquilo que é falso. Se a gente não tiver conhecimento, a gente será destruído. E qual é o problema dos dias atuais? Nós temos Bíblia de papel, nós temos Bíblia no celular, nós sabemos até alguns versículos na nossa mente, mas nós não recebemos a palavra de Deus no coração. E a caminhada com Deus não é um entendimento racional da letra. Não adianta, irmão. Tem um monte de crente na igreja, 20, 25, 30 anos, indo aos cultos, lendo a Bíblia, mas nunca tiveram uma experiência com o Espírito Santo. E aí o que acontece? Não tem transformação de vida, irmão. Se você não buscar um encontro genuíno com o Espírito Santo, você não tem transformação verdadeira de vida. E aí vivemos tempos difíceis, onde tem muitos fiéis, muitos integrantes de igreja, que defendem a própria igreja, a própria placa, mas não defendem a doutrina de Deus. Defendem com unhas e dentes o seu pastor, mas não defendem a palavra. Defendem a tradição religiosa, mas não defendem a verdade bíblica. Essa semana deu um maior alvoroço, porque o novo Papa publicou um documento oficial da Igreja Católica, dizendo que essa ideia de que Maria é corredentora não existe na Bíblia. Vocês viram isso? Eu falei, meu Deus, esse Papa é crente. Porque está rompendo com um negócio de centenas de anos. Falou, não, Maria é mãe de Jesus, não é mãe de Deus. Essa história que ela é corredentora. E aí ele publicou um documento oficial e deu ciência para os fiéis. Porque nós, irmãos, infelizmente, temos uma cabeça de formação de ídolos. O tempo todo. E isso é um perigo. Porque por mais que você admire, você não pode ser fã. Você não pode idolatrar ninguém. A gente critica muito os irmãos católicos, mas a gente também tem os nossos ídolos de estimação. E se a gente não cuidar, a gente faz eles de fato ídolos. Em Mateus 22, 29 diz assim, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais, não conhecendo as Escrituras. E qual que é a sequência do texto? Nem o poder de Deus. Então, irmãos, eu chego à seguinte conclusão. Se você não conhecer a Escritura, você não consegue experimentar o poder de Deus. Como é que você vai distinguir? Se quando tocou o louvor, você sentiu um arrepio e você achou que aquilo é presença do Espírito Santo, pode ser só uma emoção da música. Como é que você tem certeza que é o Espírito Santo, Moisés? Conhecendo a palavra. Porque aí você vai saber o que aconteceu lá em Atos 2. E lá está descrito exatamente como é a visitação do Espírito Santo. Mas se você não conhece o texto, como é que você vai distinguir? Quem não conhece a palavra, irmãos, tem uma fé morta. E vai cair fácil no engano. Deus procura, nesses tempos, como procurava naquela época, quem treme diante da palavra dele. Nós precisamos levar as coisas de Deus a sério, irmão. Não é brincadeira. O mundo espiritual, e eu tenho dito muito isso porque eu tenho aprendido isso, o mundo espiritual é tão real como esse mundo que a gente vive aqui. E nós teimamos em viver a nossa vida como se o mundo espiritual não existisse. E aí as coisas não acontecem, as coisas dão errado e a gente não sabe o porquê. Mas a verdade é que muitas vezes, por concessões a pequenos pecados,
nós estamos dando legalidade ao inimigo. E aí ele toca, irmão, porque Deus permite. Está entendendo isso, irmão? Isaías 66, 2 diz assim: porque a minha mão fez todas estas coisas, e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor. Mas para esse olharei, para o pobre e abatido de espírito, e que teme da minha palavra. Onde estão, irmãos, os crentes que choram ao ler a Bíblia? Aonde estão, irmãos, os pregadores que tremem ao subir ao altar? Onde estão, irmãos? Tem gente fazendo altar de palco. Tem gente fazendo altar de vitrine de talentos. Nós somos chamados, irmãos, a manejar bem a palavra de Deus, para não cair no engano do inimigo. 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Como que você quer ser usado por Deus, irmãos? E muitos aqui eu sei que tem isso no coração. Alguns só de olhar eu já sei. Mas se você não conhece a Bíblia, vou contar uma experiência minha para vocês. Em outubro de 2023, o Espírito Santo me visitou na minha casa. E desdobrou para tudo isso que está acontecendo. Porque eu obedeci a uma ordem que ele me deu. E quando ele começou a me liberar as coisas acerca do futuro, eu me vi despreparado. Falei, eu não tenho esse conhecimento, eu não tenho essa... Eu continuo achando, mas eu tinha muito menos. E aí eu não fiquei parado, irmão. Eu fui estudar. Eu fui fazer uma pós-graduação em teologia, estou fazendo a segunda agora. Voltei a estudar inglês. Porque se Deus fala para você, olha, Moisés, você vai pregar nas nações, e você não sabe falar inglês, como é que você vai? Se você não tem passaporte, como é que você vai tirar visto? Então, se você tem uma palavra de Deus sobre a sua vida, comece a se preparar para cumprir aquilo que você já sabe que Deus já falou que você vai fazer. O julgamento de Deus contra a infidelidade, irmãos, daqueles que pregam meia-verdades, é duro. E está lá em Apocalipse 22, 18. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém acrescentar a estas coisas, o que são essas coisas? A palavra que ele nos deixou. Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Esses pregadores, que se comportam da mesma época daqueles de Jeremias, que estão brincando com a Bíblia, criando doutrina para agradar e pregando meia-verdade, terão que lidar com a ira de Deus, irmãos. Só que se nós que estamos escutando não soubermos discernir o que é verdade e do que é mentira, nós também seremos condenados. Porque o cristianismo sem Bíblia vira uma religião morta. A igreja sem doutrina vira um clube social. E o púlpito sem palavra, irmão, é só um palco. Mas aí tem uma boa notícia. Quer saber qual é? Porque até agora foi só porrada, né? Deus tem um povo, irmão. Deus tem um povo. Que não se vende. Que não negocia o evangelho. Que não muda o texto. E que não se dobra ao mundo. Você é esse povo, irmão? Então tem uma recompensa para você. Mateus 25, 21. E o seu Senhor lhe disse: sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Isso não tem nada a ver com as circunstâncias, irmãos. Isso tem a ver com a fidelidade nossa a Ele em qualquer circunstância. É como Paulo disse, sei viver no muito e no pouco. Não é?
Porque viver para mim é Cristo e morrer é lucro. Será que a gente tem a estatura dessa fé, irmãos? Em Daniel 12:3 tem outra promessa para nós, povo de Deus. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que há muito ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Há uma promessa, irmãos, para todos nós, que não nos dobramos a essas mentiras, que somos fiéis à palavra de Deus e que buscamos a sua face todos os dias. Ele levanta, Ele vai nos levantar, Ele vai nos sustentar, Ele vai nos guardar e Ele vai nos exaltar no momento certo. É uma promessa. Porque os céus, irmãos, têm ouvidos para aqueles que são fiéis. E o inferno sempre vai tremer diante de um crente que conhece a palavra de Deus. A gente grava lá também os cultos da praça. E vez ou outra manifesta demônio lá. Mas não dá nem graça de expulsar. Porque você falou em nome de Jesus na hora. Sabia disso? Mas tem que fazer isso com tremor e com temor. Sabe por quê? Porque se você estiver em pecado, o diabo te humilha. É verdade. Aleluia. Olha o nível da responsabilidade. Então eu queria finalizar te fazendo algumas perguntas. Eu não sei se o irmão quer pegar o violão. Onde estão os crentes deste texto que eu acabei de ler? Desse esboço que eu fiz? Onde estão os homens que têm cuidado com a palavra de Deus? Onde estão aqueles que temem a voz de Deus mais do que qualquer aplauso humano? Irmãos, onde estão esses homens? A palavra de Deus não mudou. Nós precisamos voltar para ela. Em Salmo 119:11 diz assim: escondi a tua palavra no meu coração. Para quê? Para eu não pecar contra ti. Aleluia. Então nessa noite, irmãos, é noite de retorno. É noite de conserto. É noite de arrependimento. Hoje é noite de restauração do nosso temor com as coisas de Deus. Deus não quer você pela metade. Deus não me quer pela metade. Se for para você ficar com um pé nele e um pé no mundo, deixa eu te dar um conselho. Vai para o mundo, irmão. Porque a gente pode enganar qualquer um, menos o Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Amém. Eu quero terminar com uma oração. E enquanto o irmão toca, se você sentir no coração, vem aqui na frente para você receber de Deus. Traz o irmão lá para a gente orar por ele. Você consegue desconectar aí um pouco ou você tem que ficar conectado? Eu queria fazer essa oração e na sequência que todos nós, com imposição de mãos, orássemos pela cura dele. A gente sabe que o Espírito Santo de Deus é poderoso para curar. E se ele quiser, é essa noite. Eu vou fazer essa primeira oração, depois vem todos aqui, põe a mão nele, para a gente orar por ele. Senhor, restaura em nós o amor pela tua palavra. Dá-nos coração quebrantado, mente renovada, olhos santos, espírito humilde. Livra-nos da superficialidade, irmão. Livre-nos da vaidade, do engano e do orgulho. Faz de nós uma igreja bíblica, fiel, firme e irrepreensível. Levanta, Jesus, pregadores cheios de Bíblia. Levanta homens cheios de temor. Levanta, Senhor, famílias edificadas sobre a rocha. Que em nada, Senhor, em nós, seja maior do que a tua palavra. Em nome de Jesus, Pai. Agora quero te pedir, Senhor. Como é que é seu nome? Marco Antônio. Agora quero te pedir, Senhor, pelo Marco Antônio.
Expande, Jesus, os seus pulmões. Expande, Senhor, os seus pulmões. Devolve, Senhor, as funções. Você que está aí no seu lugar, estende sua mão para cá. Senhor Jesus, reestabelece, Senhor, as funções do pulmão. Faça, Senhor, com que essas células, Pai, sejam regeneradas para a honra e glória do Seu nome. Confunda, Jesus, os médicos. Livra ele, Pai, de todo mal. Livra ele, Senhor, de qualquer sentença. Não, ele não tem essa doença. O Senhor não o fez com essa doença. Então nós ordenamos, Jesus, pelo Seu poderoso nome, que saia qualquer espírito de enfermidade, Pai. Nós não aceitamos sob a Sua autoridade. Que o Senhor livre ele, Pai, de todo mal e reestabeleça a saúde. Que quando a gente volte aqui, Senhor, daqui 15 dias, nós tenhamos notícias, Senhor, de que ele milagrosamente voltou a respirar perfeitamente. E assim nós cremos em nome de Jesus. Amém, amém. Na paz. Amém. Você também. Tu és santo. Tu és santo. Glória a Deus. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Tu és santo. Tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Tu és santo. Aleluia, aleluia. Tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Glórias a Deus, Adonai. Santo, santo é teu nome, Pai. Nada igual, não há nada melhor, nada se compara à esperança viva. Tua presença. Aleluia. Glórias a Deus, Adonai. Santo, santo é teu nome, Pai. Eu provei uma doce amor, que liberta teu ser e a vergonha te está. Tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem
Glória a Deus. Glória a Deus. Santo é teu nome. Santo é teu nome. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Bem-vindo a encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Seus inundados com tua glória. Amém, irmão? Amém. Aleluia! Está disputado isso aí daqui, irmão. Santo, Que santo. Deus possa abençoar a vida do pastor. Glórias a Pai que Deus. veio aqui. Aleluia, Jeová. Que Amém. Ele possa cobrir esse homem de oração, viu? Amém. Né? Glórias a Obrigado, eu sei que fez efeito na nossa vida. Amém. Espírito Santo, meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos, Deus, te honrar, Senhor, e te agradecer pela tua palavra, Senhor Deus, a compreensão. Deus, obrigado, Senhor. Que venha abrir a Obrigado por nos consertar. Obrigado, Espírito Santo, meu Deus, pela tua palavra. Deus, obrigado porque eu vejo teu amor, eu vejo teu cuidado. Glória a Deus, aleluia. Meu Deus, a tua palavra vai dizer que o teu Pai repreende os que ama, Pai. E o teu verdadeiro é o meu amor, meu Deus, obrigado, Deus, pela vida do pastor, Pai. Obrigado, Espírito Santo, também por essa gente que vai ser servida, pela vida do Marcelo, Pai, por todos que estão aqui. É isso que nós te louvamos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Estenda as suas mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja e todo o povo de Deus. Diga amém! Pai do Senhor, meu querido.